Salve, salve, meus queridos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar de motion fields, tá? Que são campos de influência em líquidos. Se vocês notarem, eu já estou dando início já à criação de fluidos. Vou criar um líquido aqui, tá? Vou disponibilizar esse arquivo também, ó. Vocês podem ver que ele já tem um movimento, tá? Eu peguei ele já assim. A única coisa que eu fiz foi esse tanque de água, tá? Para criar essa estrutura, mas ele já foi baixado desse jeito, muito maneiro, tá? Já tem essa animação e vamos criar algumas coisinhas para dar vida, para dar movimento a isso, tá? A gente vai continuar usando aquele conceito de fluido, mas vamos ver com umas coisas diferentes, beleza? Vou dividir essa aula em duas partes. Se vocês notarem, eu já tenho uma camadinha aqui com o nome de fluidos, tá? Para a gente ter uma liberdade de criar os elementos simplesmente na camada que a gente quer e que quando a gente não quiser ver, a gente já ter tudo estruturadinho, tá? Bem, vamos criar um líquido, beleza? Mesmo esquema que a gente já viu nas aulas anteriores, eu vou clicar e arrastar. Eu vou deixar ele um pouquinho menor do que eu usei na última aula, eu vou deixar ele com 20, tá? O ícone em 20 e o raio do emissor em 5. Não tem problema, porque eu não vou usar esse emissor. Eu vou usar aquele plano ali de água como emissor, tá bom? É ele que vai dar a forma do que eu quero, beleza? Mesmo método de criação, mesmo processo, tá? Agora eu vou abrir as configurações para a gente começar a ver como é que funciona essa brincadeira aí hoje, de Motion Fields. Vamos nessa. Vamos lá, Simulation View, vou adicionar os colisores. Colisores eu vou deixar, eu não preciso colocar o robô todo, né? Vou deixar o tanque. E eu preciso colocar essas partes aqui da junta, das pernas do robô, porque essas partes são as partes em que ele estará imerso na água, beleza? Também vou colocar o emissor para ser esse tanque de água, tá vendo? Esse custom. E agora eu posso desabilitar ele aqui, não há necessidade de vê-lo, tá? Porque eu vou agora selecionar os colisores. Todos esses elementos das, tecnicamente, pernas desse robô estarão em contato com a água, tanto no começo da animação, durante o processo que o robô plana e volta. Então esses elementos sim, têm que ser adicionados como colisores, tá? Então eu estou adicionando eles como colisores. E também já adicionei o tanque, a superfície do tanque como um colisor, para que a água saia e bata nele. E que a gente já viu como é que isso funciona lá naquela aula do chocolate. Que o prato, que o morango, que a folhinha são colisores, tá bom? Feito isso, tá? Eu já tenho também a minha água. Eu posso ocultá-la, não há necessidade de vê-la aqui, porque o emissor vai gerá-la. Então não há necessidade. Isso aqui é simplesmente um polígono que eu deixei aqui para fins de criação, tá? Eu venho aqui com o botãozinho, Hide Selection, né? Beleza, não tem problema. Com o emissor que vai mostrar. Custom, né? Já está configurado em Custom. Vou aqui em Parâmetros. Eu deixei aqui do lado para ficar mais fácil, tá? De visualizar, beleza? Vou em Solver, Parâmetros, que é aqui que a mágica acontece. Aqui na parte de simulação, eu verifico se está usando o tempo da timeline, é uma timeline um pouco grande. Eu estou usando o meu voxel em 0.5. Lembra que se você tiver uma máquina que não tem um processamento muito bom, você pode deixar em 1, como eu estou colocando aqui. Mas para fins eu vou deixar por enquanto aqui. No líquido eu vou usar um preset, eu não tinha usado isso antes. Tem um vídeo muito maneiro da Prep Autodesk que mostra todos esses presets sobre textura, densidade. A gente viu que os líquidos têm como mudar a densidade e eu clico aqui para adicionar o preset. Eu estou usando o preset de água e eu clico aqui para ele carregar o preset selecionado, tá? Isso você pode fazer com todos. Essas outras configurações a gente vai ver em outras aulas, tá bom? É muito legal, mas agora não é hora disso não. Vai pesar muito no meu computador. Meu computador está chorando, tá? Lembrando que eu estou fazendo isso de casa, beleza? E beleza, eu aplico, né? Apliquei aqui meu preset, tá? E finalmente, né? Vou fazer algumas coisas aqui no emitter. Deixa eu verificar. Eu não vou colocar o emitter, eu vou colocar em container. Eu quero que ele atinja só o limite ali.
e vou dar o play para ver o que vai acontecer, tá? A gente nota que ele leva um pouco de tempo para carregar, mas só de estar fazendo isso aqui, ele já vai me dar uma primeira prévia. Quando assim que ele chegar a 1%, essa parte aonde o robô tá vai ser preenchido com água. Olha lá, já foi. E aí eu já noto que tem as configurações aqui do emissor. Por enquanto eu vou colocar essa cor aqui em branco. Na segunda parte da aula, que eu ainda vou colocar para vocês, a gente vai criar espuma. A gente não criou ainda líquidos com espuma, tá? Mas deixa para a próxima aula esse assunto, para não ficar muito extenso e também dar a margem de vocês treinarem, praticarem. Vocês podem trocar diversas vezes o tipo de canal que vocês estão vendo, tá? Aqui em cima desse azulzinho claro, vocês podem mudar para velocidade, para vórtice, para curvatura, tá? Lembrando que eu estou usando o display de point, assim como a gente usou em todas as aulas. Mas o tipo que eu estou usando é o de curvature, de curvatura, beleza? E isso aqui leva um tempo, né, para carregar, beleza? Ó. E a gente vai falar depois de foam, que são as espumas, e a gente vai falar depois do mesh. Hoje eu vou me ater a trabalhar com a criação e configuração desse fluido. E aí na próxima aula, na conclusão, eu vou trabalhar o foam, que é o render de espuma, e o de malha, a gente realmente vê o líquido. Beleza? Bem, meus queridos, é isso. Logo depois disso aí, vamos começar a fazer o nosso motion fields, fazer nosso vento, né? E para isso a gente vai usar o nosso querido Space Warp. Tá vendo aqui, ó? Space Warps, motion field. Beleza. Deixa ele abrir. Eu vou desligar isso aqui porque eu não vou usar agora, vai me atrapalhar, tá? Vou desenhar aqui nessa região mesmo o motion field que eu vou usar, ó. Pode ver que ele tem bastante configuração, tá? Vou desenhar ele clicando e arrastando. Vou habilitar nele aqui o boundary, que é o limite, né? Barreira, para eu poder ver o que eu estou fazendo, tá? Vou aqui no menu de Modify, Boundary. E também vou habilitar Turbulence and Noise, tá? Turbulence and Noise, para eu poder também ter essa habilidade de gerar turbulência para que a água seja deslocada. Isso que é o legal do Motion Field, tá? Turbulence and Noise. Show? E aí eu vou fazer alguns ajustes aqui que eu já fiz previamente, testado. Então se você quiser reproduzir do jeito que eu estou fazendo, você me segue. Se não, depois você pode ir lá e configurar e mudar para você ter a visão, tá? Turbulence and Noise. Opa, beleza. Vou no Velocity Grid, vocês podem ver que eu coloquei aqui o Velocity Grid para eu ver. Aqui no Turbulence, tá vendo? Ó? Eu posso mudar a magnitude dele, tá? Eu vou deixar essa magnitudezinha, sei lá, em 1 por enquanto, depois eu mudo isso, tá? Na direção eu quero que ele vá para baixo, então vou colocar em -1. E ali no X eu vou colocar em 0, tá? Com isso eu já tenho ele apontando mesmo para onde eu quero, para baixo, tá? E beleza, por enquanto eu vou deixar assim, não preciso mudar muita coisa, posso mudar, tá vendo? Ó, o eixo para o lado que eu quero. Isso é um vento, tá? É um deslocamento de força. Ele vai influenciar partículas, influenciar fluidos, tá vendo? Ó? Eu posso colocar do jeito que eu quero para ter essa visão, tá? Ó, vocês é que sabem para que lado que vocês vão colocar o seu motion field. E aí o mais legal, eu quero que aquela turbina da nave faça esse trabalho de motion. Então eu vou colocar ele lá. Eu vou colocar ele através de um link, tá? E isso é bem legal, tá bom? Só que aí, assim, vocês podem notar que é extremamente importante que o link seja feito do jeito certo, tá?
Eu vou mostrar como é que ficaria errado e aí mostro como é que ficaria certo. Deixa eu fazer mais alguns ajustes aqui de posição, o máximo que eu puder, para que fique no lugar certinho. Não faz muita diferença porque eu vou rotacionar. Vou avançar um pouquinho minha timeline, ó, mais ou menos na posição que eu quero, tá vendo? E vou colocar aqui mais ou menos, ó, e vou colocar ali no lugar da turbina, no lugar onde acontece. Opa! Esse meu mouse está um pouquinho problemático. Beleza. É claro que eu vou aumentar isso já já. Vocês vão ver. Mas por hora está cumprindo o que eu quero. E aí eu vou mostrar o que acontece se você for fazer da forma errada. Tá? O link errado. Beleza? Eu vou fazer de um lado, depois eu vou clonar e fazer do outro. Tá? As configurações que eu criar aqui podem ser duplicadas e recolocadas do jeito que você quiser. Tá bom? Beleza? Vamos fazer um link. Só que eu vou fazer o link do jeito errado, tá? Do jeito errado seria linkando a peça no Motion Field. Esse seria o jeito errado. Por que seria o jeito errado? Porque aí agora a peça se solta. A peça fica solta. Olha o problema que dá. Fica horrível, né? Então não é esse o caminho, tá? Não faz assim. O Motion Field vai ser linkado aonde você quer, e não o contrário. Então você vai voltar, dá uns Ctrl Z, né? Vou voltar aqui e vou mostrar do jeito certo agora, tá? Beleza, agora eu vou fazer do jeito certo. A única coisa que eu fiz aqui foi puxar um pouco mais, tá? A magnitude dele. Agora é o Motion Field com a turbina, tá vendo? Ó? É ele para esse. Show de bola. E aí a gente já nota que já funcionou. Como que eu percebo isso? Olha aqui, ó. Quando eu puxo minha timeline, o motion já se move da orientação do objeto. Então ele vai criar toda essa simulação de força que vai empurrar a água para os lados, fazendo uma simulação de líquido. Tá? É bem legal. Show de bola? Vamos configurar mais algumas coisinhas aqui. Eu vou colocar esse aqui para cilindro, o tipo que eu estou vendo. Tá vendo o objeto? Ó? O jeito que eu projeto ele para cilindro. Eu acho melhor. E também vou fazer alguns ajustes aqui no raio, tá? No raio, na altura, no fall off. O raio eu vou colocar mais ou menos aqui 115, 40. 40 é muito pouco, tá? Vou deixar em 22. Deixa eu ver. Acho que tá bom. O fall off. Fall off é o quanto que eu quero que essa força seja intermitente. Olha lá, ó. Não é simplesmente uma massa. O vento não chega de uma única vez. Ele é mais forte no meio e dos lados ele é um pouco mais fraco, como um vento de verdade, né? Como seria uma simulação real de vento, tá? E na altura é a hora em que eu vou exagerar isso. Fall off eu vou deixar em 0,98 aproximadamente. Aqui eu vou exagerar, porque eu quero ele bem comprido, até passando do plano, para que a gente tenha uma força realmente atuante, tá vendo, ó? Então você nota que essas partículas de força não vão chegar ao mesmo tempo. Isso que é legal. Elas não vão chegar ao mesmo tempo, até porque não podem chegar ao mesmo tempo. Tem que haver uma configuração para isso, tá? Por hora vocês não vão ver o líquido ainda, porque eu preciso adicionar isso lá na simulação, tá? Só estou ainda configurando, ó, o deslocamento, a partícula de deslocamento, que são considerados motion fields, tá? E aí eu vou dar uma nova prévia para ver se está tudo funcionando aqui, está tudo correto, beleza? E vou fazer um speedzinho. Eu tinha dado uma pausa, né? Aqui nas atribuições de líquido, ó, eu vou agora colocar no Motion Fields. Então eu venho na categoria Motion Fields e acrescento esse Motion Field. Na hora que eu fizer a cópia para o outro lado, para outra turbina, eu venho aqui e acrescento mais um, tá? Motion Field 1, 2, 3, a quantos eu precisar fazer na minha cena. E agora eu vou dar uma préviazinha rápida. Beleza, vamos para as nossas configurações finais, tá?
a gente já tem uma simulação acontecendo, a gente nota que numa resolução um pouco mais baixa a gente consegue ver esse deslocamento ali, ó. E aí com Ctrl Alt, botão direito, eu consigo reduzir minha timeline, tá vendo, ó? Para fazer um teste de ter uma visibilidade um pouco mais rápida agora, Ctrl Alt, botão direito do mouse, eu consigo fazer isso, tá? Lembrando que agora eu vou mudar algumas coisas, só de configuração mesmo. Vou colocar minha magnitude. Vou deixar como tá, para dizer a verdade, tá? Vou ligar esse Around Axis e Away from Axis para que ele tenha um campo rotacionado, para que ele rode, seja um vento que rode, que não só aponte para baixo, tá? E vou mudar algumas coisas também aqui, tá? Vou colocar em 0.45 e aqui em menos 0,75, tá vendo? Para que ele seja um deslocamento um pouco maior. Minha direção tá maneiro, tá? Não preciso deixar ela marcada, mas não faz tanta importância. Tá vendo? Ó? Se eu deixar em valor menor, ela vai para cima e assim para baixo. Isso é para eu criar um campo cíclico de turbulência, tá? Por isso que eu coloquei ele de Turbulence and Noise ligado. Show? Mas é legal deixar ali a direção pra gente ver para que caminho tá indo. Sim, eu vou deixar. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tá tudo certinho. O radius tá bem legal. Tô testando mesmo, tá? Para ver o resultado esperado. É isso que eu quero. Aumentar um pouquinho, diminuir, tanto faz. Vou marcar a direção sim, marcando para baixo, tá? Eu vou ter que colocar um kill plane, né? Lembra que eu tenho que colocar um kill plane, porque senão a água vai se dispersar. Beleza? E uma última configuração. Vou colocar aqui em Vorticity em 0.4, para eu ter mais influência de líquido, tá vendo? Para eu ver melhor o efeito que ele causa, tá? Isso ajuda bastante no que a gente vai fazer. E aí é deixar a máquina renderizando, né? Isso vai levar bastante tempo, tá? Eu vou postar o resultado depois que essa aula já estiver disponível para vocês, porque senão não vai dar tempo. Tá? Leva muito tempo. A máquina até, assim, já aconteceu o caso em que o processador desarma, tá? No finalzinho aqui eu fiz uma cópia, já clonei, tá vendo aqui, ó? Já desloca os dois. Já fiz uma clonagem desse elemento, coloquei do outro lado, que é o Motion Field. Aqui eu vou colocar em Time Steps, tá? Eu vou em Simulation Parameters. Tem que deixar marcado esse Delete Exceeding Particles, ou seja, para ele, à medida em que for saindo e deletando. Aqui na Adaptivity, eu preciso colocar isso aqui quando a timeline for grande, tá? No meu caso são 500 frames. Eu vou colocar aqui o passo para 6, Max Time Steps para 6. E aí, meus queridos, é deixar sua máquina sofrendo para renderizar agora todo o processo. Você vai fazer o processo de renderização para que ele calcule toda a emissão de líquido, de partícula. Beleza? Na próxima aula a gente vai continuar a partir desse ponto, falando sobre foam, que é a espuma, e para fazer finalmente a nossa renderização final, tá? Beleza? Então, vou ficando por aqui. Eu quero que vocês treinem isso, tá? Eu sei que muita gente não tem computador que aguente esse tipo de resolução, mas a gente vai conseguir, tá? Veja o vídeo, guarde, porque isso aí vai ajudar muito vocês quando vocês forem criar diversos tipos de emissão de partículas, não só de água. A gente ainda tem algumas coisinhas para emitir com plugins externos, que eu ainda vou falar, mas para concluir a emissão de partículas nativas do 3D Max, estou fazendo essas aulas. Valeu, a gente se vê na próxima. Um beijo, fui!